Muito bem, a gente teve a satisfação de conversar com o Maurício Schneider, né, que é especialista nessa área de inovação, né, tem uma experiência internacional muito grande, já tendo morado em 3 países, né, morou na China, na Índia e também na Holanda, né, e que chamou muita atenção antes da gente gravar aqui, Maurício, a gente tinha tido a oportunidade de conversar lá na jornada da Rede Técnica Cooperativa em Gramado, e algo que tu falaste lá é sobre, vou começar lá do fim da tua palestra, né, da tua explanação, da tua conversa, como tu preferiste falar, sobre a questão da inteligência artificial, né, porque hoje a gente saiu da época da enciclopédia Barça, depois a gente passou para a área de aprender, depois o Google, depois a internet e agora a gente tem que criar prompts da inteligência artificial, ou seja, para a gente fazer algo em qualquer uma das inteligências artificiais a gente tem que ter conhecimento e como que a gente pode, a partir da agricultura, a partir de tantos outros meios, dar conta de conseguir acompanhar essa evolução cada vez mais rápido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, né, eu até brinquei ali, a gente saiu da era do Google para a era do prompt, né? E saber fazer um prompt, que basicamente é dar um comando para a inteligência artificial, ele é mais complexo, porque você tem que elaborar mais, você tem que entender melhor qual problema você está querendo resolver. E aí, conforme a sua pergunta quando ela for mais assertiva, melhor vai ser a resposta. Só que a gente está acostumado lá a perguntar, quero comprar, qual é a melhor cafeteira? Né? Não, eu tenho que dizer o seguinte, cara, olha só, eu viajo bastante, eu adoro café, eu gosto de tomar café que seja moído na hora, ou um café, eu não gosto desse café solúvel, etc. Isso conta a tua história. Aí, daqui a pouquinho, o ChatGPT vai dizer, cara, pra ti, a melhor solução é aquela cafeteira portátil que tem lá no site tal, que você vai poder carregar para tudo que é lugar, ela carrega a cápsula, ela tem a opção do pó e ela tem a opção da cápsula pequena e da grande, a da Nespresso adicional e a da outra do Ultigosto, não sei o que. E você vai levar aquilo ali. Então ele vai ser capaz de te dar a resposta com base no teu desafio, mas é uma arte tu saber fazer a pergunta certa para poder responder. E quando a gente fala da agricultura, do produtor rural, do pecuarista, enfim, do produtor de leite, a gente meio que tem que separar as coisas. Eu gosto de separar o negócio. Me conta primeiro qual é os teus problemas, os teus desafios. Aí o cara vai dizer o seguinte, eu gasto muito tempo com essa burocracia, eu não consigo lançar aqui meu contas a pagar e a receber, aí é uma bagunça, às vezes fica boleto para trás e tal. Então estamos falando de inteligência artificial dentro do escritório. E aí eu tenho várias hoje plataformas que elas são através de serviços. Ela não é um negócio que tu tem que pagar uma licença, que tu tem que comprar um hardware. Não, é um servicinho que está no aplicativo, muitas vezes está dentro do WhatsApp, que tu vai ali começar a tirar foto, falar e ele vai lançar e vai resolver. Quanto custa? Cara, tem de R$ 49,90, tem de R$ 99,90, tem de R$ 599, aí depende da tua necessidade, do volume, da complexidade de dados. Isso é o que eu chamo de usar a tecnologia, a inteligência artificial como serviço e não mais como aquele negócio caro, difícil de implantar. Aí eu olhei para o escritório, daqui a pouquinho eu estou olhando para dentro da porteira, para fora da porteira. Então dentro da porteira eu tenho 1 milhão hoje de aplicações com inteligência artificial que eu também contrato através de empresa ou através de plataformas que eu consigo usar dentro da fazenda. E tem uma escala de uso, né? Assim, eu costumo dizer que a inteligência artificial tu começa a usar com aquela mais barata, com um custo pequeno, que normalmente é aquilo que é teus processos internos. Depois tu vai para o meio do caminho, que já começa a ser um pouquinho mais complexo, tu corre mais risco, até que seja a pesada, mas aí a pesada dificilmente o agricultor vai ter. O agricultor vai no meio do caminho, porque quando o agricultor, por exemplo, decide que ele não vai mais aplicar defensivo com base em taxa fixa ou com base nas taxas variáveis, que é de um mapa do passado, porque quando eu faço lá a fertilidade solo, ele é um mapa do passado, eu fiz a amostragem, eu não consigo enxergar hoje como é que está neste momento da aplicação. Hoje a gente já tem tecnologia que vai te dizer no momento da aplicação o que tu deveria estar colocando. Cara, tem um risco operacional. Será que a tecnologia está pronta? Será que vai funcionar na minha área? E a tecnologia ela nunca nasce pronta. Os grandes caras já erraram. Quantos lançamentos de iPhone deu problema? Ela acontece agora também, então tem aquele risco maior de dar errado. Só tem uma coisa que eu posso dizer. A tecnologia ela vai sempre se corrigir e vai sempre andar mais rápido. Só que eu preciso de gente adotando tecnologia. Se eu não adotar, plantio direto.
Tu tinha a DB, a Exact Merge, não sei o que, para plantar no plantio direto? Não, os caras adaptaram o que tinha e foi a facão, como tinha. Mas a gente só chegou onde a gente chegou com o plantio direto, com a tecnologia, porque alguém decidiu iniciar e foi os que a gente chama os early adopters, né? Que são quem está aderindo à tecnologia mais cedo. A gente precisa cada vez mais desse tipo de pessoas, de agricultor, de produtor rural, para elevar o uso da inteligência artificial e da tecnologia no campo. Maurício, descomoditizar, né? Hoje nós estamos, né, no binômio soja-trigo, alguns milho, quem diversifica, às vezes vai para a atividade leiteira, muitos já saíram, muitos já não têm na sua casa nenhuma horta, muitos deixaram, isso não é uma crítica, é uma constatação do que aconteceu. Como fazer com que o que se tem gere valor, gere renda, ou é preciso diversificar ainda mais? O descomoditizar nessa questão de quem tem poucas opções ou que acaba ficando com poucas opções é fazer o quê? Como gerar esse valor? Porque como foi falado, né? Tu falou lá no início, o custo médio é 48 sacos sem arrendamento. Então hoje cada vez sobra menos, cada vez tem menos rentabilidade. Como se desafiar, descomoditizar e a partir da tua propriedade tu gerar renda além da produtividade? Então, cara, aqui eu acho que tem duas cabeças para a gente falar de mitigar esse risco através da diversificação / comoditização. Primeiro talvez eu precise começar a olhar para coisas fora do agro, que tem o que a gente chama, quando a gente está gerindo carteira de investimentos, correlações negativas. Cara, onde que não está ligado diretamente, quer dizer, se eu tiver seco ano que vem, tem algum negócio que eu possa fazer que não está ligado direto à seca, que ele não vai ser impactado pela seca, por exemplo, e muitas vezes tu está encontrando isso fora do agro, tá? E aí com pequeno recurso, com grande recurso, são várias coisas, porque eu posso ter uma outra atividade e tocar duas coisas. Vai dizer, não, mas eu sou uma pequena família, mas alguém da família poderia fazer isso. É que assim, sempre que tu fala isso, o cara torce o nariz porque ele está na zona de conforto, ele quer fazer o mesmo. Ele está comoditizado, a mente dele está comoditizada. É óbvio que tem como fazer coisas diferentes, mas ele tem que estar preparado para isso, e aí é fazer fora do agro. Tá, mas vamos falar dentro do agro, Maurício. Cara, dentro do agro, eu acho que as cooperativas têm um papel muito grande em incentivar modelos de negócio diferentes. Porque da mesma forma que os caras pensaram no ovo na caixinha, por que a Cotriel não pode criar a indústria, a agroindústria dela, compra a embaladora lá, a pasteurizadora, e o cara começa a entregar o ovo, e aí você faz, e você compartilha aquele lucro com o cara? Porque eu acho que, estou falando de pequeno agricultor, tá? Seja o cara do leite, da pecuária, do soja. Vamos falar de cortes diferentes, embalar e fazer um frigorífico regionalizado que tenha um farm to table, que tenha um full commerce, que entregue essa carne aqui do Rio Grande do Sul, que ela é grass feed, né? O que é grass feed? Quer dizer que o gado foi alimentado no pasto, tá? Vamos pegar e fazer a carne grass feed, vender lá no Centro-Oeste, aqueles caras estão acostumados a comer aquelas carne ruim, sem gosto. Cara, eu poderia, através da cooperativa, criar toda a logo, criar o full commerce, que é uma plataforma, criar a marca, mudar a parte de genética, ir mudando e tal, e começar a vender, fazer os cortes lá que eu falei, né, o short rib, o Denver steak e tal, e começar a agregar valor. E aí o cara tá dentro da fazenda, melhorando sim a técnica dele, mas tá agregando valor ao produto, fazendo esse processo a mais e mais, plugando isso com a cadeia final, que é aquilo que eu falei ali do americano, ele sabe estudar o share of wallet, onde está ficando a margem daquele produto. Ele olha, ele briga por isso, e eles dizem até onde eu posso ir, o que eu posso participar. O nosso produtor rural, ele não olha para os próximos laços da cadeia e diz assim, cara, vamos fazer uma parceria, vamos entregar, vamos quebrar a cadeia de valor então e pular uns intermediários e ir lá na ponta. É o que os caras estão fazendo com o que a gente chama o farm to table, que é levar da fazenda para a mesa as soluções. Então, eu dei vários exemplos. Tem no Rio Grande do Sul, inclusive, empresas que já começam a ter cortes diferentes de carne e já começam a ter seus full commerce, que é tu entregar lá na ponta para o agricultor. Então, esse é um caminho que eu enxergo da forma de descomoditizar, fazendo a mesma coisa, só que tendo um modelo de negócio ali que conecte e que agregue valor. Agora, eu posso começar a pensar em culturas diferentes, só que aí tem o orgulho do agricultor gaúcho. Do agricultor brasileiro, mas do gaúcho mais, cara. Assim, eu sou gaúcho e família de agricultor, que não, mas tradicionalmente eu fiz isso. Se eu tiver que plantar lá uma hortaliça, é sinal que eu tô quebrado, é sinal que eu tô mal. Não tem nada a ver com isso, cara. Talvez eu plantar rosa numa área pequena,
dê mais dinheiro do que eu plantar 100 hectares de soja. Talvez eu corra menos risco. Agora, eu vou ter que aprender, vai ter um custo de aprendizagem, eu não vou virar a chave amanhã e vou sair ganhando dinheiro amanhã. Demora um tempo até que eu aprenda a fazer aquilo. Por isso que quando a gente fala em diversificar, o que os agricultores dizem? Eu vou perder eficiência operacional diversificando. Não, tu vai perder no momento zero. No momento que tu aprender a integrar, você vai ganhar mais dinheiro e vai ser tão eficiente quanto você é hoje, ou até mais eficiente. Mas tem um custo de aprendizagem e demora para implantar isso. Resumo, cara, tem muita cultura que dá muito mais dinheiro que soja, milho, trigo, leite, carne, que está à disposição, mas a gente precisa arriscar, a gente precisa investir, a gente precisa ter tempo para aprender e a gente precisa tirar esse preconceito que a gente tem que outras culturas é um sinal de que eu estou indo mal ou que eu, sabe, é aquilo, é o problema do ego, assim, que atrapalha. Maurício, tu não para, né? E como eu disse no início, você morou na China, na Índia e na Holanda, né? A Holanda, né, tem aquele eterno problema que pode ser inundado, os Países Baixos. A China todo mundo conhece, tu falaste ali que estava se abastecendo, diminuiu as compras. A Índia, que eu vou abordar contigo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande empresa que é indiana. A Índia, vamos dizer assim, que é o grande player do mercado. Inclusive a Índia está concorrendo diretamente com a China, até com a questão das placas solares, está aprendendo a fazer, tá pegando os metais para fazer isso. Então quem souber explorar o país certo, explorar no sentido de ter um desenvolver, desenvolver um novo mercado. A Índia, eu acredito que seja um mercado aí que tenha muito a ser explorado. Tu que moraste lá, o que tem a dizer sobre isso? Cara, não, a Índia, primeiro que hoje populacionalmente ela explodiu e ela vai continuar crescendo mais que todo mundo, né? Incrivelmente a China lançou na semana passada, ou retrasada, um programa de natalidade, não de controle, de incentivar as pessoas a terem filho de novo, que está envelhecendo a população, né? Então ela pode ter um problema até de previdenciário lá no final do dia, tá? Mas a China, a Índia em si, cara, ela assim, ela tem um monte de oportunidade no que tange ao agro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade de exportar tecnologia para eles, tá? Tecnologia, quando eu falo, é biotecnologia, tecnologia de dados, porque quando tu olha lá, cara, o sistema produtivo indiano, ele é muito selvagem, eu diria. A palavra é selvagem, rudimentar, tá? Então tem muita oportunidade para isso lá dentro. E obviamente que tem não a indústria de grãos diretamente, mas de fibras, por exemplo. Talvez o melhor jeito de penetrar do ponto de vista de produção agrícola dentro da Índia, se não for por tecnologia, que eu acho que a gente tem muito para exportar, é algodão, por exemplo, é fibra. Porque uma das maiores indústrias, né, que a gente tem nesse segmento é indiano. Né? A Índia, Bangladesh, Paquistão, todo aquele centro ali. Então, aí tem uma oportunidade para a gente entrar. Com certeza a Índia é um país de oportunidades, mas não vai ser um país para exportar soja, não vai ser um país para exportar milho. Os caras são meio que autossuficientes, mesmo produzindo pouco, e eles têm muitas áreas agricultáveis, né? Porque o problema da China é que ela só tem 8% da área agricultável. A Índia não. A Índia tem um monte de área agricultável e eles tecnologicamente ainda precisam evoluir muito do ponto de vista produtivo. Então, não tem um grande mercado a ser explorado, por exemplo, na exportação de grãos para eles. Mas tem outras alternativas. Tem outras, tecnologia, biotecnologia, isso tudo dá para exportar para lá e fibras. Olha aí, então tá aí. Maurício Schneider, obrigado pela tua participação aí, sempre muito bom aprender um pouco contigo, né, Maurício? E quando eu fui pesquisar sobre você lá, coloquei Maurício Schneider descomoditizar. E aparece lá o teu currículo, né? O que tu fizeste lá, né? Da empresa que tu estavas, tu não estás mais, ou seja, tu já fez mais uma disrupção na tua própria carreira e segue aprendendo. Sempre descomoditizando, né? E tu tá descomoditizando a tua carreira. Parabéns, São Maurício, obrigado pela participação, viu? Um abraço. Parabéns pelo evento aí que estava ótimo também. Muito bem, obrigado, Maurício Schneider, falando aqui na nossa reportagem durante a Impacta Coop.